A partir de agora você fica com Nossa Saúde aqui na programação da TVA. Dores na mandíbula podem ser mais que um simples desconforto. Elas podem estar ligadas a DTM, que é a disfunção temporomandibular, um problema que todos os anos leva milhares de pessoas aos consultórios médicos. Vamos saber quais são os principais sintomas, as causas e os tratamentos para essa disfunção. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Beatriz Mendes, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em dor orofacial e em DTM, que é a disfunção temporomandibular. Vamos entender tudo a partir de agora com a Beatriz. Beatriz, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade para poder falar desse assunto tão atual e tão importante hoje em dia. Com certeza. Eu quero que tu comece explicando para a gente, né, o que exatamente é a dor orofacial. Então, a dor orofacial é toda dor na cabeça ou na cavidade oral. E a DTM, que é a disfunção temporomandibular, é um tipo de dor orofacial. E quando a gente fala de temporomandibular, palavra difícil, né? É verdade. A gente está falando de dor nessa parte toda? Então, DTM, né, que é a disfunção temporomandibular, são problemas clínicos que acontecem, que acometem a articulação temporomandibular, que é essa nossa articulação da boca, que serve para a gente abrir, né? E ela permite que a gente abra e feche a boca. E também nos músculos da mastigação, como por exemplo esse músculo aqui, o músculo masseter e esse músculo temporal, e tem outros músculos internos também. Então, quando nós temos problemas clínicos nesses músculos ou na articulação temporomandibular, nós temos o que nós chamamos de DTM, disfunção temporomandibular. Então, a ATM é articulação temporomandibular e todo mundo tem. Eu tenho, você tem. DTM é quando a pessoa tem algum problema nessa articulação ou nos músculos. Então, algumas pessoas têm disfunção temporomandibular. Muito bem, entendi perfeitamente agora. E essa articulação, né, temporomandibular é uma das mais complexas do corpo humano, é isso? Exatamente. É uma articulação extremamente pequena e é uma articulação considerada complexa porque ela consegue fazer dois tipos de movimento, um movimento de rotação e um movimento de translação. Então assim, ó, a articulação temporomandibular, que é uma articulação extremamente complexa, como eu falei, ela é composta por algumas estruturas. Um osso, que é o osso da mandíbula, que é a cabeça da mandíbula, chamado côndilo também, e pelo osso temporal, que é a cavidade articular. E entre essas estruturas existe uma estrutura fibrosa que é o disco articular. E esse disco articular, ele tem que estar bem posicionado, mas ele pode se deslocar, onde pode gerar um problema muito comum, que são os ruídos articulares, que é um sintoma muito comum nas clínicas, no consultório, que causa desconforto, causa constrangimento para o paciente, por exemplo, até para falar, para se alimentar, onde ele ouve. Ele ouve esses barulhos. Ele abre a boca e pá, tipo, dá um estralo? Um estalo, exatamente, chamado estalo, exatamente. Então, esse é um dos sintomas bem comuns hoje nos pacientes com disfunção temporomandibular do tipo articular. Então, é importante a gente falar uma coisa, a DTM, ela pode ser de dois tipos, muscular ou articular ou mista, né? Onde o paciente tem a muscular e articular. Muscular acomete os músculos da mastigação. Articular, a articulação temporomandibular. Qual é a mais comum? A muscular é mais comum, no entanto, eu tenho que dizer que ultimamente eu tô com muitos casos articulares de DTM articular. E em pacientes cada vez mais jovens, isso que está me assustando bastante. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, porque as pessoas realmente precisam de orientações, porque esse problema está aumentando demais e aumentou muito depois da pandemia. Olha só, e o que leva a pessoa a ter uma disfunção temporomandibular? Então, a causa da DTM é complexa, é multifatorial, não existe apenas um fator. Então, são vários fatores, como, por exemplo, o importante, a sobrecarga na articulação temporomandibular. E aí nós temos que falar do bruxismo. O bruxismo é uma condição
uma atividade que causa sobrecarga na articulação temporomandibular e na musculatura também, né, da face, na musculatura da mastigação. E também existem outros fatores também, como por exemplo, problemas, outras doenças, o paciente tem apresentar outras doenças, o paciente que teve algum trauma, algum acidente, hábitos parafuncionais, então... Por exemplo, mão no queixo, né? Eu vi que na pandemia, o que aconteceu? Muita aula online, né? Muita reunião online. O que as pessoas fazem na frente do computador? Descansam aqui. Descansam aqui. E tem pessoas que passam o dia inteiro com a mão aqui no computador, na frente do computador. Ou até mesmo dormindo com a mão aqui. E eu chamo muita atenção sobre isso. Olha porque isso. Isso é um hábito, claro, que aparentemente parece inofensivo. Só que a longo prazo ele vai sobrecarregar a articulação e vai interferir nessa articulação. E é importante falar também que a articulação ela é inundada por um líquido sinovial, um líquido que lubrifica, que nutre essa articulação. Toda vez que essa articulação sofre sobrecarga, esse líquido resseca. E aí que pode acontecer os problemas na articulação, especificamente na articulação. Também tem casos em que, não sei se isso tem a ver com a DTM ou se é um outro tipo de problema, que é quando a mandíbula desencaixa. Isso é um tipo de DTM, que é a DTM do tipo articular, subluxação e luxação, onde o paciente tem uma hipermobilidade, ele abre a boca além do que devia, tá? O que acontece com isso? O paciente tem os ligamentos mais frouxos na articulação, por exemplo, ou a anatomia um pouco diferente e consegue abrir muito a boca e isso acaba predispondo essa articulação a ter mais problemas. Por exemplo, existe mais facilidade desse paciente, se ele receber sobrecarga na articulação, de deslocar o seu disco articular. E quando desloca o disco articular, onde começa ruídos, né? E que pode evoluir até para um processo degenerativo na articulação. E aí, às vezes, precisar de um procedimento mais invasivo como tratamento, como, por exemplo, uma cirurgia. Uau! E como é que a pessoa pode perceber que tem algo ali que ela precisa investigar, precisa, de repente, procurar um médico, um dentista, para saber o que está acontecendo? Assim, principais sintomas, lá do início. Bom, eu sempre falo assim, ó, se o paciente já começa a sentir cansaço na musculatura, na face, dores na região do temporal, nessa região aqui da cabeça, ruídos na articulação, dores na região cervical, ele deve procurar sim um especialista na área de dor orofacial e DTM, já para receber as orientações e para pesquisar qual são as causas dessas dores, o que está acontecendo com esse paciente para que o problema não evolua. Porque tem tratamento, tem como a gente controlar esse paciente e não deixar evoluir para uma condição muito pior. Onde ele vai precisar, de repente, de uma cirurgia. Talvez, ou seja, pegando no início, a pessoa, de repente, não precisa chegar lá nessa cura, nesse tratamento mais drástico, digamos assim. Né? Agora, você falou em dores aqui, dores na têmpora, são dores bastante comuns e podem ser confundidas com outras doenças, Então, o paciente com disfunção temporomandibular, é muito comum ele apresentar outras comorbidades, outras doenças, como, por exemplo, a enxaqueca e a cervicalgia. É importante a gente saber que enxaqueca não é disfunção temporomandibular e cervicalgia também não é disfunção temporomandibular, mas elas andam juntas. Então, às vezes acontece, o paciente começa com uma dor aqui na face e daqui a pouco ele já tem uma enxaqueca também, uma cervicalgia também, e tudo isso tem que ser pesquisado pelo especialista, pelo profissional que vai atender esse paciente, porque é importante na abordagem do tratamento desse paciente. Então, não adianta só tratar o músculo aqui, a musculatura, a articulação, não. A gente precisa tratar com o neurologista, às vezes a enxaqueca, com o fisioterapeuta, a cervicalgia. Então, é uma abordagem multidisciplinar. Então, eu sempre falo, a causa é multifatorial e o tratamento é multidisciplinar. Então, envolve vários profissionais na abordagem desse paciente. O falar, o bocejar também podem provocar algum reflexo e podem provocar alguma disfunção?
Bocejar e falar são atividades normais, né? São normais e não deveriam causar. No entanto, por exemplo, paciente que tem hipermobilidade da sua articulação, que é extremamente comum, especialmente em mulheres, né? Aquela paciente que abre um bocão, né? Sim. E fica às vezes mostrando, olha minha boca como é grande, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, porque cada vez você distende mais esses ligamentos e abre mais e pode levar ao deslocamento disso aqui, causar até uma luxação, que a gente fala, né? Então, esses pacientes que apresentam essa mobilidade a mais, né, essa hipermobilidade, eles devem cuidar na hora que forem bocejar para não forçar muito a articulação. Falar demais, claro, que se você fala demais, um professor, né, que fala bastante, eu atendo muitos professores, também acaba forçando demais a musculatura, a articulação e podem também sobrecarregar essas estruturas e causar dores, né, que é o principal sintoma que leva o paciente a procurar a nossa ajuda, a ajuda do especialista. Beatriz, você falou ali da questão da pandemia, que pós-pandemia você observou um aumento no número de casos de DTM. E aí você citou o fato de pessoas passarem, às vezes, parte do dia segurando aqui, né, por causa de aulas e reuniões online. Foi só por conta disso ou também tem outros motivos que levaram a esse aumento do número de casos? Como eu falei antes, é multifatorial. Então, eu falei, tem uma questão genética, pode ser trauma, grandes traumas como acidente, pode ser microtraumas como o bruxismo, como a mão no queixo, como mascar chiclete, como roer unha, tudo que sobrecarregue a articulação. Mas também doenças, também problemas psicossociais, ansiedade, depressão, problemas no sono, tudo isso levam ou ajudam ou contribuem para que o paciente sinta dor, possa sentir mais dor. Então, o que aconteceu na pandemia, né? A OMS revelou isso, que aumentou muito os casos de ansiedade e depressão. Sim. Onde os pacientes também começaram a medicar mais, né? E aí a gente tem que falar do bruxismo. O bruxismo não é disfunção temporomandibular. Bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação, onde o paciente pode apertar os dentes, ele pode ranger os dentes, geralmente dormindo, ele pode apenas encostar os dentes, que também é bruxismo e as pessoas não sabem disso. Como assim? Apenas encostar no dormir? Acordado. Você pode estar no computador com os dentes encostados e você está fazendo bruxismo. E o pior, você pode estar com os dentes desencostados, mas com a musculatura contraída e isso é bruxismo também. E o que causa... Aí precisa falar que o bruxismo ele pode ser quando a gente está dormindo, que é o bruxismo do sono, e o bruxismo da vigília, que é quando a gente está acordado. O bruxismo do sono está relacionado a problemas do sono. O bruxismo na vigília está relacionado a quê? Estresse, ansiedade e concentração. Quando você está trabalhando no computador, o dentista está trabalhando lá, concentrado, focado, tem uma tendência de a gente apertar ou encostar os dentes. Isso é bruxismo e sobrecarrega a musculatura e a articulação. Como eu disse, bruxismo não é DTM. Não, mas ele pode provocar uma DTM. Isso, exatamente, porque ele sobrecarrega a articulação e a musculatura. E na pandemia, o que aconteceu? Com o aumento dos casos de ansiedade, depressão, os pacientes começaram a fazer mais dormindo mal, né? Porque todo mundo começou a ficar muito preocupado. Quem é ansioso tende a dormir mal, dormir pior, né? Começaram a ter mais casos, começou a ter mais casos de bruxismo. Outra coisa também, começaram a ficar mais medicados, tipo, alguns antidepressivos, né? Causam ou contribuem, tem como efeito colateral o bruxismo, contração muscular. Então, por exemplo, antidepressivos super prescritos, como sertralina, escitalopram, fluoxetina, podem causar bruxismo, né? E as pessoas não sabem disso. Por isso que o paciente precisa ser investigado. Não adianta o paciente lá com bruxismo, você só fazer uma placa. Não é isso. Você vai tratar a consequência, mas não vai tratar a causa. Exatamente. Você vai tratar a causa, você precisa investigar esse paciente. Aí esse paciente está com bruxismo, começa a ter uma dor persistente, que é a DTM. Ele começa a ter a DTM, a disfunção temporomandibular. Nós vamos fazer uma pausa agora, Beatriz. A gente volta já para falar muito mais sobre DTM, sobre bruxismo, sobre os tratamentos para essa disfunção. Não saia daí que a gente volta em um segundo. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista hoje conversando com a Beatriz Mendes, que é professora da UFSC e também uma especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular.
Beatriz, no primeiro bloco nós terminamos falando um pouquinho sobre bruxismo e você dizia, né, que o bruxismo não é uma disfunção, porém ele pode provocar a DTM. É fator de risco para a DTM. Isso. E só vamos reforçar para as pessoas, então, quais são os principais sintomas do bruxismo a que as pessoas devem ficar atentas. Então, o paciente que está fazendo o bruxismo do sono ou o bruxismo da vigília, ele pode sentir dores, né, cansaço na musculatura, nessa região aqui. Bom, se for bruxismo do sono, né, ele pode acordar com um cansaço nessa musculatura aqui da face, na região do temporal, das têmporas. O dentista pode perceber que os dentes estão desgastados também. Ele pode ter hipertrofia desse músculo, que é o músculo masseter. Da mesma forma, o paciente com bruxismo na vigília, no final do dia, normalmente, ele também sente um cansaço, uma fadiga, um dolorimento na musculatura. E também essa hipertrofia da musculatura, ela pode também ter dentro da boca, a gente consegue ver a língua marcada, a bochecha também internamente marcada com os dentes. Então, tem vários... dificuldade em abrir a boca de manhã também, quando o paciente acorda e sente um certo travamento para abrir a boca. Então, tem vários sintomas assim que o paciente pode sentir e relatar para o profissional. E que precisam ser investigados, como você falou, quanto antes. Exatamente. Vamos reforçar isso, né, Beatriz? Exatamente. É bem importante que o paciente procure a ajuda de um profissional capacitado, especializado, para orientar ele adequadamente. Muitas vezes são orientações, são tratamentos conservadores, né? Extremamente conservadores. Quais são os profissionais habilitados, né? Quem é que a pessoa deve procurar na hora que sentir uma dor desse tipo, uma dor, né, das quais você falou ali que se referem à DTM? É importante a gente falar que a maior causa de dor orofacial é ainda a dor de dente. Portanto, o dentista é o profissional, diria, mais adequado para fazer o diagnóstico, né, ou para excluir o diagnóstico da dor de dente. E a segunda maior causa de dor orofacial é a disfunção temporomandibular do tipo muscular, dores na face, nos músculos da mastigação, que pode também ser abordado pelo fisioterapeuta e também pelo fonoaudiólogo, também outro profissional que contribui bastante aí com a abordagem desse paciente. Quais são os impactos na qualidade de vida das pessoas que têm uma DTM? Acho que a dor, né? A dor realmente eu percebo que interfere demais na vida do paciente para trabalhar, para fazer suas atividades. Então, e normalmente quando o paciente tem disfunção temporomandibular, como eu disse antes, ele tem outras comorbidades também. Ele tem já uma facilitação para a dor, enxaqueca, cervicalgia, lombalgia, às vezes tem fibromialgia, artrite reumatoide, então tem outras doenças. E eu sempre falo, né, e tento chamar a atenção que é muito mais comum em mulheres, né? A disfunção temporomandibular, melhor, a dor orofacial, a dor como um todo é mais comum em mulheres, até por conta da nossa questão hormonal. Então eu sempre oriento as mães, né, que têm filhas já adolescentes com dor, já apresentando dor de cabeça, que procure ajuda o quanto antes, porque ela tem um potencial para desenvolver outros tipos de dores ao longo da vida. Então quanto antes ela tiver essa abordagem do profissional adequado, todos os cuidados, ter todas as orientações para que não piore a sua condição, melhor. Lembrar que nenhuma dor é normal. Sentir dor não é normal, né? Normal. E que aí sente uma dor de cabeça, sente uma dorzinha aqui, vai tomando remédio. Vai Vai se automedicando. automedicando. E aí não investigou, aí chega lá na frente, vai pagar um preço um pouco alto, né? Exatamente. Então, por isso a necessidade. necessidade. Tudo piora, né? Piora. A tendência é piorar. Então, eu sempre falo de autocuidado. Eu acho que o principal papel do especialista em dor orofacial é ensinar o paciente a praticar autocuidado. Cuidar com a alimentação inflamatória, fazer atividade física, onde na atividade física a gente sabe que libera hormônios da felicidade, ou neurotransmissores que modulam a dor, que faz a gente dormir bem, né, que é importante também para a dor, por exemplo, serotonina, noradrenalina, endorfina, cuidar com
o ambiente que convive, a questão emocional, com os seus sentimentos, cuidar da sua ansiedade. Então, se está sentindo ansiedade, já procura ajuda com um profissional, com um psicólogo, alguma terapia para ajudar, para controlar isso. E quem tem tendência à depressão, quem tem tendência à ansiedade, tem menos liberação de serotonina, noradrenalina, que são esses hormônios da felicidade. Sim. Então, quanto antes você olhar para isso, então, olhar como um todo, né, para a pessoa, né? É uma cura integral, não tem como, né? Não é só esse músculo aqui, não, nada é separado, né? Não, nada é separado. O paciente com DTM, ele não tem só dor aqui, tá? E ele não vai ter só dor aqui. Não. Ele vai ter outras dores. É dor na cervical, é dor na cabeça, vai dor na lombar. Vai se espalhando, né? Isso só tende a piorar, né? Principalmente nas mulheres, tá? Pela questão hormonal. E aí, a gente está falando de mulheres com mais de 40 anos. Mulheres jovens, tá? A DTM é mais comum em mulheres de 20 a 45 anos. Essa é a idade média, tá? Essa é a idade média. Claro que a mulher, quando chega na menopausa, onde existe uma queda real de hormônios, aparecem outros problemas também, né? E é onde é uma faixa etária que eu atendo bastante lá na minha clínica também. Por isso que é tão importante, como você falou, acho que a palavra-chave é o autocuidado. Autocuidado. Eu digo desde cedo, desde sempre. A palavra da vida, autocuidado. Se cuide, ninguém vai fazer isso por você. Porque não é nem só para os impactos da DTM, mas é nas doenças de uma forma geral. Para evitá-las, né? Exatamente. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de tratamento, Beatriz. O que a gente tem hoje, né, para tratar a DTM? Como eu falei, o principal são os autocuidados, né? O tratamento conservador, onde você, com alimentação menos inflamatória, atividade física, cuidando dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? Você vai... Claro que existe medicação, existe alopatia, existem agulhamentos seco, úmido, existem fisioterapia, fonoaudiologia, então... A própria cirurgia, né, que é o tratamento mais, digamos, invasivo. Existem tratamentos minimamente invasivos, infiltrações na articulação, enfim. Existem vários tipos de tratamentos, várias abordagens, né? Mas a gente sempre começa o tratamento pelo tratamento conservador. Então, a primeira consulta com um especialista, normalmente é uma consulta longa, porque a gente precisa explicar, orientar para o paciente tudo isso. E implementar, fazer com que ele aceite fazer esse tratamento, fazer que ele comece a praticar autocuidado. É impressionante. O paciente melhora, se ele começa a se cuidar, ele melhora muito, mas muito mesmo, né? E aí depois, conforme, né, for indo, né, conforme ele vai respondendo, a gente vai implementando outros tratamentos. Desde a placa oclusal também, que é bastante utilizada. Que esse é para o bruxismo. Para o bruxismo e também para DTM, sim, né? Então, tem vários tratamentos, são vários tratamentos, mas eu sempre digo, o principal é o paciente praticar autocuidado. É a prevenção. É a prevenção, exatamente. Agora, digamos que a pessoa acabou evoluindo, não se cuidou como deveria, não fez os tratamentos conservadores, e aí ela chegou num tal estágio que ela precisa fazer uma cirurgia. Né? Exato. E aí, como é que é essa cirurgia? Ela realmente é invasiva? Como é que é a recuperação? Dá para a gente ter uma ideia de quanto % dos casos, né, chegam à necessidade de uma cirurgia? São poucos casos, tá? São poucos casos. O profissional que atua é o cirurgião bucomaxilofacial. Existem cirurgias mais invasivas e as menos invasivas. Como, por exemplo, uma menos invasiva, uma simples artrocentese, que é onde a gente faz uma lavagem da articulação temporomandibular, onde a gente tira a inflamação e infiltra depois algum produto nessa articulação. Mas existem cirurgias extremamente invasivas, onde existe a campo aberto, né, onde a gente realmente, o bucomaxilo, né, sim, faz o corte aqui e pode até chegar numa prótese da articulação temporomandibular, que é o estágio final e é onde ninguém quer chegar e realmente é bem mais complicado. E como é que são esses tratamentos via SUS, via Sistema Único de Saúde? A gente tem isso disponível hoje? No SUS não tem, tá? Na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem um centro de dor, que é o SENDOR, que é um centro multidisciplinar de dor orofacial, que infelizmente, depois da pandemia, ele fechou por um problema físico,
falta de espaço físico lá para as atividades dos alunos, que era a prioridade, né? Que é a prioridade, os alunos precisavam se formar e não tinha mais esse espaço físico. No entanto, agora no ano de 2025, a partir de agosto, vamos estar retornando com essa atividade onde a gente atende pacientes boa notícia. Né, com a fragilidade econômica, para que recebam esse tipo de atendimento. Essa atenção tão importante, né? Tão importante para a qualidade de vida desse paciente, porque realmente afeta demais. Dá para trazer para a gente, dá para ilustrar de repente com algum paciente seu que chegou na clínica de repente com bastante sintomas, realmente afetando a qualidade de vida e que saiu de lá e está melhor hoje, está vivendo bem, conseguiu contornar o problema? Pode trazer para a gente, para ilustrar, de repente, algum caso de sucesso que tenha te surpreendido? Certamente tem vários, né? Dá para escolher um para trazer para a gente? E é assim, ó, é a melhor recompensa para o profissional. Né? E eu sempre falo, é aquele profissional, aquele paciente que ele vai receber todo o atendimento, né? Ele vai ter um certo acompanhamento, mas depois ele adquire uma independência do profissional, porque ele aprende a praticar autocuidado. Então ele faz automassagem, ele faz calor, ele cuida da alimentação, ele faz atividade física, ele faz o alongamento. Então ele se cuida, ele usa a placa oclusal direitinho, certinho, ele faz tudo certinho e é um paciente que consegue viver aí com uma ótima, excelente qualidade de vida e super feliz, e a gente fica muito mais feliz com certeza, porque é isso que a gente quer. E mais ou menos em quanto tempo a pessoa começa a obter os primeiros resultados a partir desses tratamentos conservadores? Depende da disciplina. Da disciplina do profissional também, e não do paciente, mas também da condição que ele chega. Claro. Né? Porque às Qual vezes estágio, né? Eu atendo muito paciente já no estágio bem avançado. Né? Então, muitos profissionais atendem pacientes com casos mais tranquilos. E né? Mas isso é porque é minha área, enfim, né? Então, eu atendo muitos casos já avançados, já de processo degenerativo na articulação. Né? Mas na faculdade tem muitos alunos, né, que têm, né, é bem comum hoje em universitários com estresse, com ansiedade, medicados, né, hoje essa geração está muito medicada, então com problema de bruxismo, dormindo mal, então sofrendo com dores, sofrendo com bruxismo e também com disfunção temporomandibular. Então quando a gente pega esses jovens, né, e a gente consegue orientar adequadamente eles estão começando ali com a dor e a gente já orienta, eles seguem direitinho, é sucesso, é sucesso. Sucesso, é muito bom. Que maravilha, que maravilha. Que recompensa, né? Uma recompensa, não tem explicação, assim. A cura do paciente, né? A cura do paciente. Tudo é por isso, né? É claro que não são todos os casos que a gente consegue, porque tem pacientes já que chegam com dor crônica. Que é importante falar também. É o paciente que já está há algum tempo sofrendo com dores. E quando ele já está nesse processo de dor crônica mesmo, que ele convive com a dor, muitas vezes a gente não consegue zerar a dor dele, mas eu te garanto que no mínimo a gente melhora muito a qualidade de vida desse paciente. Muito bem. Beatriz, nosso tempo está quase encerrando. Eu queria que você deixasse então uma mensagem. Que pena, né? Que pena. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, falando sobre a DTM, deixando aí as suas considerações finais. O que eu gostaria de falar, e aproveitar essa oportunidade, é falar sobre um tratamento que está sendo bastante realizado, que é o uso do Botox, o uso da toxina botulínica para tratar bruxismo. Não é que está exatamente errado, mas ele está sendo utilizado de uma forma precipitada. Então, se o paciente aparece no seu consultório com vários problemas, porque não vem só com bruxismo, o bruxismo é reflexo de muitas coisas na vida desse paciente, coisas erradas, de condutas erradas desse paciente. Então, é muito importante essa abordagem inicial do paciente, onde você vai olhar o paciente integralmente, todas as áreas da vida do paciente, para procurar a causa desse paciente, né, do bruxismo, das dores, dessa dor orofacial, para depois, né, implementar tratamentos. Entender se o Botox é um tratamento adequado para aquele paciente. Infelizmente, ele está sendo utilizado de uma forma indiscriminada. E qual que é o problema disso? Tá? A toxina botulínica é uma toxina, né? O Botox é uma marca, né? Sim, o nome é uma toxina, a toxina botulínica. Ele relaxa a musculatura, ele alivia a dor, é um fármaco maravilhoso, mas ele também causa efeitos adversos. E da maneira como ele está sendo utilizado, ele está causando problemas e vai causar problemas, porque a literatura científica mostra isso, que é o processo de degeneração da articulação. Então, o Botox
paralisa a musculatura e pode ter como consequência processo degenerativo na articulação. Nossa, porque que o grave. osso precisa do músculo para formar osso, para reabsorver, para ter esse processo em equilíbrio. E com o uso abusivo da toxina botulínica para tratar bruxismo, como muitos profissionais estão fazendo, não só dentistas, isso está sendo um problema, porque eu acredito que no futuro nós vamos ter mais problemas de articulações com degeneração. Sim, é um paliativo. É um paliativo maravilhoso, o paciente se sente super bem. Porém que depois provoca a longo prazo. Consequências a longo prazo. E é dose que dependente. ainda ninguém sabe, né? Porque também como é uma coisa nova, também não se sabe. Exatamente. A gente está tentando divulgar Sim. isso, porque a maioria das pessoas, claro que ninguém faz por mal a aplicação. O profissional quer ajudar o paciente. Sim. Só que não sabe, não tem conhecimento, não tem acesso à literatura e não sabe que pode estar prejudicando no futuro um mal para o paciente. Então fica aí esse sinal de alerta, né? Que o Botox talvez possa ser sim uma solução. É uma das opções terapêuticas, mas é não uma para das todos últimas. Os casos, mas não para todos os casos, Exato. né? Perfeito. É isso aí. Perfeito. Beatriz, amei o nosso bate-papo. Muito obrigada também. por vir e trazer tanta informação de qualidade aí para o nosso público. Obrigada, obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada e quando precisar estou à disposição. E ainda mais sucesso aí, né? Nos seus tratamentos, na sua ajuda aos pacientes, que você tenha cada vez mais resultados, olhando a pessoa como um todo, isso que eu achei incrível, né? E estimulando o autocuidado cada vez maior. Muito obrigada. Obrigada. Vamos então encerrando Nossa Saúde. A você, obrigada pela companhia. Nós nos vemos no próximo programa com muito mais informações. Até lá!